preparados para mais um episódio do Cabeleireira Autoridade por Carol Santos? Hoje nós iremos falar sobre eu quero colocar em prática novas ideias, eu sei que eu preciso, mas eu perco o foco, não consigo levar essa ideia até o fim. Se você é uma cabeleireira que passa por isso, que tem essas dificuldades, entra, senta e fica. Seja muito bem-vinda à tropa das cabeleireiras diferentonas desse Brasil. É um prazer estar aqui falando com você e hoje esse tema nós iremos falar por que muitas cabeleireiras querem ser bem-sucedidas, porque muitas cabeleireiras querem resultado, porque muitas cabeleireiras estudam tanto e não conseguem mudar o que está errado dentro do salão delas. Se você é uma cabeleireira que estuda muito, que se dedica demais e ainda não está alcançando seus resultados, fica aqui até o final, porque eu irei te entregar hoje 3 técnicas cientificamente comprovadas que vai ajudar você a colocar em prática todas as novas ideias, a colocar em prática todos os novos planos que você tem para o seu negócio. Eu me chamo Carol Santos, tenho mais de 18 anos na área da beleza, trabalho como empresária, empreendedora hairstylist, sou mentora, educadora e é um prazer estar aqui compartilhando com você a minha jornada, porque na verdade eu quero te dizer para você somente uma coisa: seja uma cabeleireira autoridade. Faça a diferença na região em que você atua. Acredite nos seus sonhos e, acima de tudo, colha o resultado de um negócio saudável, rentável e lucrativo. Você merece. Para mim é um prazer estar compartilhando minha jornada com você e contribuir para que você tenha uma jornada mais leve, mais prazerosa e cheia de resultados. Então entra, senta e fica, porque eu quero dizer para você uma coisa, já começo de cara te entregando algo. Quando você quer colocar uma nova ideia em prática e você não consegue, é porque falta uma coisa chamada clareza. Se você não tiver clareza, todas as ideias, novas ideias que você queira ter, você não consegue. Sabe aquela coisa que você tenta pensar, tenta organizar a cabeça e você não consegue? É porque você não entende exatamente por que está fazendo aquilo. Como profissional cabeleireira, nós temos o grande desejo de dar certo. Nós temos o grande desejo de ser cabeleireiras bem-sucedidas, referências, valorizadas. Então nós começamos a estudar muito, a aprender muito, mas cada um fala uma coisa diferente, de um jeito diferente, e nós queremos colocar tudo em prática. Só que nessa decisão de colocar tudo em prática, nós temos várias coisas para poder organizar na nossa mente. Nós temos várias coisas para poder fazer ao mesmo tempo. Hoje eu escutei Carol, amanhã eu escutei Bernardo, depois eu escutei Maria. E aí a gente vai somatizando toda essa informação dentro do nosso cérebro e acaba criando uma confusão, uma poluição, e a gente não consegue ter clareza. E aí você começa uma ideia, mas como você ainda não vivenciou aquela ideia com profundidade, você acaba desistindo dela. Então, se você quer ter foco e fazer uma nova ideia do início ao fim, se você quer ter resultados de uma nova ideia, você precisa de ter clareza. Chegou um ponto na minha carreira que eu olhei pro espelho, sabe, falei pra mim mesma assim, olha, você não tem mais margem de erro. Eu já trabalhava tanto, eu queria tanto dar certo, gente, eu queria tanto dar certo, que eu trabalhava muito, eu me dedicava muito, eu estudava muito, tudo era muito pra mim. Eu tinha uma agenda muito lotada, eu tinha tudo muito na minha carreira. E, mesmo assim, eu não tinha dinheiro para pagar as contas. E mesmo assim, eu não tinha condições financeiras de respirar. E aí eu só trabalhava e no final das contas, eu não tinha dinheiro para pagar os meus compromissos. Então, se você é uma cabeleireira que já passou por isso ou está passando por isso, aqui é o seu lugar. Porque hoje eu vou falar para você com toda a clareza, com toda a clareza que esse tema pede sobre colocar em prática novas ideias. Sobre colocar em prática aquilo que verdadeiramente vai mudar a sua carreira. Só que não depende só de você ter conhecimento sobre a nova ideia, depende de você viver essa nova ideia. De cara você entendeu que o que você precisa é clareza. Não adianta uma nova ideia e ela não vai sair do nada, sabe? Tem muitas pessoas que ficam assim, não, quero uma nova ideia, quero uma nova ideia, quero uma nova ideia. E bate na cabeça, vem nova ideia, e chama aqui, chama ali e a ideia não vem. Não é assim que acontece uma nova ideia. Ou então, quando alguém te passa uma ideia, um mentor te passa uma ideia, um novo projeto, e aí você volta e fala assim, eu vou fazer aquilo passo a passo, assim como ele falou, mas aí você não consegue fazer. Sabe por quê?
Porque você não incorporou aquela ideia como sua. Você não trouxe a ideia para o ajuste. Lembra que nós falamos no episódio anterior? Ajuste para chamar de sua. Então, se você não conseguiu tomar posse dessa ideia, essa ideia não é sua e você não consegue levar ela até o fim. Então, hoje, nós vamos quebrar todos os paradigmas onde falamos de ideia, ter foco e fazer diferente de verdade. Eu precisei tomar essa decisão. Eu me olhei no espelho e falei, você não tem mais margem para erro. Você já faliu, você já quebrou, hoje você tem uma agenda lotada, mas você não consegue pagar suas contas, o que que tá pegando? Onde você está errando? Vamos melhorar como? Eu me olhei no espelho e falei, não dá. Se você não melhorar, você vai ter que procurar uma carteira assinada, CLT, e desistir logo de tudo isso. Porque acumular dívidas automaticamente faz com que a gente fique doente. Trabalhar e não conseguir alcançar os nossos sonhos faz com que a gente fique doente. Ninguém hoje trabalha para não ter merecimento de recompensa. Você como cabeleireira, eu como cabeleireira, como educadora, como mentora, você como especialista dentro do seu salão, você merece um salário, um prolabore que te dê orgulho. Então, se você tem uma nova ideia e sabe que essa ideia pode mudar o seu negócio, mas você não consegue ter foco para poder executar até o final para alcançar o resultado, a resposta primeira a gente já tem, falta de clareza. A segunda resposta a gente também tem, você ainda não tomou posse daquela ideia como sua. E eu vou te entregar aqui agora 3 passos, 3 técnicas que você consegue estar colocando foco nas suas novas ideias e mudar de uma vez por todas a direção do seu negócio. Hoje nós vamos ter uma oportunidade de conhecer essas 3 técnicas que nos ajudam a ter mais clareza e você vai entender o perigo de não ter clareza. E eu já vou comentar para vocês o perigo que é não ter clareza. Vocês sabem que eu tenho 18 anos de carreira, mas não são 18 anos como mentora educadora, né? Eu tive a minha fase de cabeleireira e cabeleireira por tempo integral mesmo. Eu não pensava em ser educadora ainda no início da minha carreira. Eu só queria ser uma excelente cabeleireira e ser reconhecida como cabeleireira. Então eu decidi crescer, eu queria que o meu negócio crescesse. Eu queria ter reconhecimento, ter clientes fiéis e a falta de clareza era tão grande porque chegou num momento em que eu trabalhava e não tinha dinheiro. E aí eu falei, cara, eu quero crescer, eu preciso crescer. E o que eu fiz? Em vez de entender por que eu não estava tendo dinheiro, o que estava levando à falta do financeiro, à falta de gestão, eu procurei lotar a minha agenda. Aprendi método de agendamento e lasquei-me de lotar a minha agenda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aumentou os custos, aumentou as dívidas, aumentou hora de trabalho, mas não aumentou o lucro. Eu continuei tendo tudo mais e falta de dinheiro para pagar as contas. Porque o que me faltava não era clientes, era clareza. Eu não tinha entendimento de onde estava o erro para que eu tivesse dívidas. Eu não entendia que era um custo, eu não entendia que era custo de produto, hora, trabalho, muitas coisas envolvidas ali que me faziam trabalhar e não ter dinheiro. E eu achava que eu precisava de uma agenda cheia para ter dinheiro. Então a clareza, ela abre o seu olhar, ela abre a sua mente para novas ideias. E aí eu percebi que, cara, não era lotar a minha agenda, era qualificar a minha agenda. Quando eu entendi que o que me faltava era clareza, eu tinha que qualificar a minha agenda. Se o meu custo estava X e a entrada estava Y, eu precisava de equilibrar isso. Colocar clientes qualificados que me ajudavam a chegar no meu custo. Então, clareza te liberta. Mas antes de eu ter clareza, eu tive 3, são 4 episódios de falência, mas 3 foram por falta dessa clareza. 3 episódios de falência que eu tive do meu negócio, de desistir, de não dar mais, foi por falta de clareza do que era ser uma cabeleireira autoridade.
do que era ser uma cabeleireira referência, do que era ser uma cabeleireira consagrada. Então não tem nada a ver, quando eu falei sobre grana, eu precisava de grana, não tinha nada a ver com a agenda lotada. A minha agenda lotada só aumentou os meus custos, só aumentou minha hora de trabalho, só aumentou tudo e automaticamente aumentando os custos, ficou tudo no mesmo. Eu não mudei. Então, primeiro passo para você poder ter foco nas novas ideias é você ter clareza das novas ideias. É você tomar posse das novas ideias. E aí, quando você tomar posse das novas ideias, as novas ideias tornam-se a sua realidade. Mas talvez você se pergunte ou fale, Carol, mas eu não tenho tempo para ficar pensando em novas ideias ou colocar novas ideias em práticas, porque eu tô com um leão nas minhas costas todo dia, não tem ninguém que me ajuda no salão, eu trabalho sozinha, meus custos no final do mês é isso, isso e isso, não dá para eu ficar pensando em novas ideias, em colocar nada em prática. Se chegou, eu tenho que atender, chegou cliente, eu tenho que atender, chegou cliente, eu tenho que atender. A pergunta que eu me fiz naquela época era até quando eu conseguiria viver daquele jeito? E é essa pergunta que eu quero que você faça como cabeleireira agora. Se você está em uma situação que você não gosta, financeira, se o seu salão não está sendo rentável e lucrativo, não é consolidado, você não está conseguindo ser reconhecida e valorizada como profissional, e mesmo assim está dizendo que não tem tempo, até quando você vai aguentar viver nessa situação? Porque até as máquinas, elas param para manutenção. Nenhuma máquina hoje em dia ela trabalha sem fazer um backup. Até um celular que a gente tem, ele precisa de backup. E automaticamente ele precisa ser atualizado, o sistema atualizado, quando não chega a ponto que você tem que trocar ele. Então, se você não quer trocar o seu ramo, chegar a ponto de ter que trocar porque ele não serve mais, ele só tá te dando mais trabalho do que satisfação, do que resultado, você precisa entender sobre clareza e precisa colocar em prática tudo que a gente conversar aqui, porque uma nova ideia, ela só se torna uma nova ideia quando ela se torna sua. Eu posso te falar todas as coisas que eu faço dentro do meu salão, como eu faço no passo a passo. Mas se você não tomar como sua ideia, não melhorar, não ajustar, não trazer para a sua verdade, para o seu mundo, para o seu dia a dia, isso não vai acontecer. Essa nova ideia só vai ser apenas algo que você ouviu, mas ela não vai transformar a sua vida como transformou a minha. Se você está sem foco para poder colocar novas ideias e fazer ela acontecer até o final, é porque te falta clareza. E você só consegue ter clareza aplicando 3 passos importantíssimos que eu vou compartilhar agora com você. O primeiro passo é esvaziar a mente. Esvaziar a mente, limpar a sua mente. Esse é o primeiro passo. Todas as cabeleireiras do mercado, elas, quando se formaram, era igual uma folha em branco. Igual uma folha em branco. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Aqui vai ter umas linhazinhas, mas era em branco, tá vendo? Quando nós nos formamos, nós somos como essa folha em branco, sabe? Não tem nada aqui. Nós pegamos a base e tá aqui a folha em branco como profissional. Só que na nossa caminhada como profissional, nós fazemos muitos cursos, nós nos conectamos com muitos profissionais, nós trocamos muita figurinha com profissionais, tem as redes sociais que nos alimentam todos os dias com conhecimento, tem muitas pessoas ensinando tudo que a gente pode imaginar sobre a nossa área de trabalho. E tem quem ensina sobre mechas, tem quem ensina sobre loiro, tem quem ensina sobre lisos, tem quem ensina sobre tratamentos, tem quem ensina sobre negócios. É muita informação ao tempo todo no nosso cérebro. Então, se você precisa colocar uma nova ideia em prática, o primeiro passo é limpeza. Limpeza, você precisa limpar. E nós temos um grande defeito, não sei se vocês sofrem do mesmo defeito que eu, mas eu vou falar pra vocês, eu hoje sou considerada a cabeleireira do caderno. Eu tenho vários cadernos pra tudo, porque tudo que me vem na mente eu tenho que colocar no caderno, porque eu tenho um simples defeito. Eu gravo tudo aquilo que eu não quero esquecer. Fulana de tal falou isso, eu não quero esquecer. Aquela técnica é assim, eu não quero esquecer. E aí eu vou acumulando tudo isso na minha mente, trabalhando a minha mente para não esquecer aquilo.
E quando eu trabalho a minha mente só para não esquecer o que já chegou, automaticamente eu não abro espaço para o novo. Você já passou por isso? De alguém te pedir um horário e você falar tudo bem, aí você não anotou na agenda naquela hora e fica na sua cabeça para você lembrar. Ou então, você aprendeu uma técnica nova, um desenho de mechas novo, você não anotou, porque você viu lá na internet, você não anotou e fica aqui na sua cabeça para você lembrar. Eu falei aqui para você em alguma das aulas, alguma técnica, algum protocolo de tratamento muito bacana para você colocar em prática no seu salão. Você não anotou, deixou aqui na sua mente para você não esquecer. E aí você trabalha, inconscientemente o seu cérebro trabalha para não perder aquela informação. Então, se você quer algo novo, você precisa de limpar, abrir espaço. Então, por isso que hoje eu sou chamada da menina do caderno, Carol dos cadernos. Eu tenho caderno para tudo quanto é lado e para todos os temas que você possa imaginar, desde coisas pessoais a coisas profissionais até ideias. Eu tenho que anotar, esvaziar a minha mente para eu poder absorver coisas novas, porque nós aprendemos todos os dias. Então, se você tem dificuldade de focar algo, primeira coisa é entender que você precisa de clareza. E agora eu já estou te dizendo sobre uma técnica para você aumentar a sua clareza das coisas, esvaziar a sua mente. Isso é cientificamente comprovado. Para você aprender algo novo, você tem que deixar de lado o velho. Então, se tudo que está aí na sua cabeça não sair, você não vai pegar uma ideia, não vai conseguir colocar em prática uma nova ideia, porque o seu cérebro está condicionado a fazer o que você aprendeu lá atrás. Então, chegou algo novo? Você considera que é transformador? Essas dicas que nós estamos dando aqui para você é bacana? Você só vai conseguir colocar em prática se você esvaziar a sua mente. Essa é a primeira técnica. A segunda técnica, Carol, qual é a segunda técnica? Já que a primeira é esvaziar a mente, qual é a segunda? A segunda é desacelerar. Você precisa desacelerar. O estresse é o nosso maior vilão. Toda cabeleireira passa por estresse, ansiedade. Deixa eu te fazer uma pergunta básica, aqui agora, bem básica. Já teve alguma cliente que já estava sentada na sua cadeira? Essa aqui, todas, eu acho que 100% de quem estiver aqui vai levantar. Levanta aí nos comentários pra mim se faz sentido pra você. Já esqueceu o nome de uma cliente que está sentada na sua cadeira? E aí quando você vai lá, vai atender ela, você fala, meu Deus, como é o nome daquela cliente que tá ali? Meu Deus, cadê? Aí você olha no celular, você olha no WhatsApp, você olha na agenda. Se isso já aconteceu com você, só quero que você coloque aí nos comentários uma mãozinha pra cima, assim. Sabe o que significa isso? Estresse. Todas as cabeleireiras desse Brasil, acho que do mundo, passam por estresse. O estresse, ele destrói 25% dos nossos neurônios no hipocampo. O hipocampo é a parte do nosso cérebro que cuida das memórias, que cuida do aprendizado. A doutora Susan, ela falou sobre isso e comprovou isso, que quando nós estamos muito estressados, o nosso cérebro, ele não processa novas ideias, ele não processa novos aprendizados, ele não processa. Então é muito importante quando você vai se deparar com um novo conhecimento, você não estar estressado. Ou então com uma nova ideia, você não está estressado. Se você precisa mudar alguma coisa, você não pode estar estressado. Porque você não tem um raciocínio lógico voltado para o aprendizado, para a criatividade. Isso é cientificamente comprovado. E você pode falar assim pra mim, caramba, Carol, você tá falando sobre limpar a mente, sobre estresse. O que isso tem a ver comigo, cabeleireira? Tudo a ver. Porque nós, cabeleireiras, nós temos que aprender todos os dias algo novo. Então, se a gente não entender que a gente precisa esvaziar a nossa mente, a gente não consegue colocar em prática nem o que a gente aprendeu. Segundo passo, nós cabeleireiras vivemos numa zona de estresse. Todos os dias nós temos um leão aqui nas nossas costas que nos obrigam a trabalhar, que nos obrigam a cumprir metas, que nos obrigam a bater metas, porque nós temos contas a pagar. Nós amamos o que fazemos, mas temos compromissos seríssimos a cumprir. E se você não conseguir entender que esse estresse atrasa os seus resultados, você não consegue sair do lugar. E aí você quer ter um salão bem sucedido, você quer ser uma referência, você quer ser uma cabeleireira autoridade, você quer que as pessoas te valorizam, mas ao mesmo tempo você não consegue se conectar com essa energia da valorização, do reconhecimento de clientes fiéis, porque você está muito preocupada e estressada com as coisas do dia a dia. E é sobre isso que nós estamos conversando aqui. Uma nova ideia, ela precisa de espaço no seu cérebro.
ela precisa que você não esteja extremamente estressada. Já ouviu falar que cabeleireiro faz meditação, massagem relaxante, leem livros, caminham de madrugada, ficam em silêncio, tudo isso é para evitar o estresse. Então, se você está aí diante de uma situação que você precisa mudar e você não está conseguindo, isso significa que você está num nível altíssimo de estresse e os seus neurônios criativos de aprendizado, de memórias, podem estar sendo destruídos por conta desse estresse e isso vai fazer com que você não alcance os seus resultados. Então, é muito mais do que fazer cabelo. É você entender que você é a sua marca, é você entender que você precisa estar bem, é você entender que você é o ser criativo do seu negócio e você precisa de se cuidar. Se você não se cuidar mental, emocionalmente, você não vai conseguir focar nas novas ideias e automaticamente você não vai ter resultado. Você precisa de estar bem fisicamente, bem emocionalmente, para você conseguir desenvolver todas as competências de uma cabeleireira. Amamos nosso ofício, mas o nosso ofício envolve atividades de uma empresária. Então, para poder organizar tudo isso, para ter foco em novas ideias, para desenvolver novos projetos dentro do seu salão, você precisa estar bem, com a mente limpa, desacelerada, porque o aceleramento, eu já te disse, queima, destrói seus neurônios e você perde um pouco o senso do aprendizado, não consegue aprender nada direito e nem mesmo desenvolver novas ideias. Ok, Carol, você já me falou os dois. Qual é o terceiro? O terceiro é encontre um lugar para você organizar as suas ideias. No meio da confusão, no meio da bagunça, nada acontece. Gente, nada acontece. Se você está no seu salão, tem um monte de cliente conversando. Não adianta você pegar um caderno e organizar ideias, não vai funcionar. Se você está em casa, sentado no sofá e tem alguém vendo televisão do lado e você está ali tentando trabalhar, não vai funcionar. Se você estiver sentada numa praça e tem um monte de gente gritando, música alta e você tá ali, não vai funcionar. Para algumas pessoas funcionam, porque às vezes o barulho geral se torna um silêncio. Mas para a grande maioria, você precisa de ter um lugar para chamar de seu. Eu falo de negócios com vocês aqui no meu escritório. Em breve nós vamos mudar, porque eu já estou mexendo com obras aqui em casa, então eu já vou mudar meu escritório, mas eu converso de negócios com vocês aqui. Eu converso de negócios, eu penso em negócios, aqui tem tudo o que me move, aqui atrás tem meus prêmios, aqui para cima tem meus livros, aqui embaixo também tem prêmios, aqui do lado tem prêmios. Por quê? Aqui tem a minha família, tem o meu esposo, tudo que me move a fazer o que eu faço está aqui. Então, quando acontece de eu estar desanimada, de eu não saber o que fazer, eu venho para cá. Porque é aqui que eu consigo pensar em negócios. Então você precisa de encontrar um lugar para chamar de seu, para organizar a sua cabeça e as suas ideias. Você precisa de ter um lugar para chamar de seu. Seja no seu quarto, seja chegar meia hora antes no seu salão, quando não tenha movimento para você pensar, seja ficar um pouco depois do horário, seja no momento da meditação do seu café da manhã, você precisa de ter um tempo, um lugar para chamar de seu, para organizar a sua cabeça. Já diz um ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E aqui a gente não pode brincar desse jeito. Você precisa saber em que direção você está levando o seu salão, em que direção você está levando o seu negócio. Cabeleireira não tem como trabalhar no escuro, não tem como só trabalhar porque ama o que faz. Você precisa saber quais serão os resultados desse trabalho. E se está te faltando clareza, você precisa aplicar esses 3 passos. Primeiro, esvazie sua mente. Libere espaço do seu HD. Não faça sua mente de arquivo, libera. Segundo, desacelere. Sabe, não é você correr, fazer igual uma louca, atender todo mundo, ter agenda lotada que vai fazer o dinheiro chegar ou as coisas mudarem ou você alcançar os seus sonhos. Não é a quantidade, é a qualidade. Então desacelere, respire, entenda em qual etapa você está no jogo para você poder conseguir passar de fase. Terceiro, encontre um lugar para organizar a sua mente. Seja no escritório, seja na sua casa, seja meia hora antes do seu salão abrir, você precisa de ter esse tempo para você organizar a sua mente e todas as suas ideias. Colocar no papel, escrever passo a passo. Você precisa de organizar tudo isso. E tudo isso que eu falei para você aqui tem sim a ver com a sua carreira como cabeleireira. Porque como cabeleireira você precisa de estar
muito inteira dentro do seu negócio. E estar inteira dentro do seu negócio é você trabalhar com integridade para ter resultados. Você precisa de estar ali, entender por que você faz aquilo, entender por que tem que ser feito aquilo, ter essa ideia como sua, tomar posse daquilo como seu, para que você consiga ter resultados. Então, se você tem uma ideia e você não está conseguindo chegar até o fim, é porque você não está aplicando esses 3 passos que eu passei para você aqui agora, para você ter clareza. Aplique esses 3 passos e eu tenho certeza que todas as próximas ideias que vierem para você, você vai conseguir colocar em prática até o fim. Entenda, para ter resultados, você precisa de ter bons hábitos. Nada acontece da noite para o dia. Nada acontece no estalar de dedos. Quem dera. Quem dera que se eu, você, como cabeleireira, quiséssemos ter resultado, era só fazer assim, estalar os dedos. Mas não é. É estratégico, é inteligente, é intencional, é inteiro, é com integridade. É você fazer o que tem que ser feito de maneira íntegra. De ter certeza que você está se dedicando para ter um negócio íntegro e ser necessário para a sociedade. Então, se você quer colocar uma nova ideia em prática, não pule etapas, não pensa que só porque você é boa vai acontecer. Você precisa de estar inteiro, você precisa de aplicar essas 3 técnicas que eu compartilhei com vocês aqui agora. Você precisa acreditar que é possível. Tudo isso só vai dar certo se você acreditar que é possível. E nunca se esqueça do que eu disse agora no finalzinho, que é muito importante. Para ter bons resultados, você precisa de bons hábitos. Nada acontece da noite para o dia. Ser uma cabeleireira comum e se tornar uma cabeleireira autoridade é uma jornada que precisa de ser desenvolvidas. Contem comigo para essa jornada, estejam aqui comigo, porque eu sempre vou falar sobre o nosso negócio. E pegue essa ideia que você tem aí agora, que está aí jogada na gaveta e você não sabe o que fazer com ela. Faça isso, esvazie a mente, dá uma desacelerada, respira, encontre um cantinho para chamar de seu, organize a mente e coloque essa ideia do passo a passo. Tome posse, porque ela é sua. E faça acontecer no seu negócio. Seja bem sucedida. Não adianta você achar que vai acontecer da noite pro dia, que vai acontecer naturalmente. Faça acontecer. Vai lá e faça acontecer. Esse foi o nosso tema. Agora chegou a sua hora de validar esse conteúdo. Link aqui abaixo se você gostou. Coloca o joinha, escreve gostei, envia para alguém que você conhece, que é uma cabeleireira que precisa entender que para ter foco precisa de aplicar essas 3 técnicas. Se você é uma cabeleireira que estava precisando de ouvir o que a gente falou aqui agora, se inscreve no canal, porque nós estamos sempre trazendo conteúdos voltados para que você seja bem-sucedida, seja uma cabeleireira autoridade. Para mim é muito bom ter você por aqui, então comenta, curte, compartilha, fica aqui comigo, porque isso me motiva a trazer mais conteúdos para vocês como estes aqui. E já aproveitando, como eu sempre faço, é aquela deixa do nosso próximo encontro, né? O que vem por aí, Carol? Fala comigo, deixa eu ver aqui no meu computador. Qual é o nosso próximo tema? Quero ser uma cabeleireira referência em mechas, o que faço? Uau! Entrou dentro da minha área. Vamos lá, vamos falar. Se você quer ser uma referência em mechas, o que você tem que fazer? Eu vou te contar no nosso próximo episódio com todos os detalhes que você merece e que você precisa para você escalar essa carreira de referência em mechas como cabeleireira autoridade. Te encontro lá.